Então, boa tarde a todos. Nós estamos iniciando agora a nossa aula número 6 da Química Agrícola. E a partir desse ponto em diante, então, nós vamos trabalhar até o final da disciplina a Química Orgânica. Tá? Então, eu peço licença a vocês para colocar a apresentação aqui e para iniciarmos, então, a nossa aula de hoje à tarde. Só vou pedir para vocês confirmarem se a apresentação estiver bem certinho aparecendo para vocês. Está aparecendo, professor. Está tudo certo. Muito obrigada. Então, o que nós vimos até a aula anterior, antes da prova, foi a química inorgânica, né? Então, desse ponto em diante, nós vamos falar, então, da química do carbono. Então, é o ramo da química que estuda os compostos que têm átomos de carbono, né? Então, vai do mais simples, da mais simples molécula, que é o gás metano, CH4, até complexas moléculas, né, orgânicas, como vocês estão vendo aqui a cafeína, que é formada por anéis, né, com duplas ligações, com a presença do nitrogênio, do hidrogênio, do oxigênio. Então, é uma molécula maior e mais complexa. O vinagre, então, é outro exemplo. Aqui nós vemos, então, ligação simples entre carbonos, ligação dupla com oxigênio, ligação simples com uma hidroxila. Aqui, então, nessa parte da molécula, nós já vemos que existe um ácido, né? O fato de apresentar C dupla OH quer dizer que é um ácido carboxílico. Vocês já olhando aqui as estruturas podem concluir que o átomo de carbono faz 4 ligações químicas, né? Aqui, outra molécula bastante presente na natureza, bastante importante para o nosso metabolismo e para a manutenção da vida, a principal fonte energética, né? É a glicose. Então, também, uma molécula já maior, nós temos 6 carbonos, uma função aqui, C dupla H, que é a função aldeído, né? Várias hidroxilas ligadas ao carbono, que caracterizam, dão a característica à glicose de ser altamente solúvel em água, é quando essas moléculas aqui de hidroxila, então, fazem uma ligação, né, covalente com a molécula de água, por isso, então, o açúcar se dissolve em água. Então, são 3 exemplos, né, diferentes de moléculas orgânicas. Então, esses compostos têm que ter o elemento carbono, e esse elemento, então, ele é tetravalente. O que quer dizer isso? Ele é possível, né, tem a possibilidade de realizar 4 ligações covalentes. Essas ligações, então, aqui são apresentadas nesses pontos, nessas retinhas azuis, podem ser entre carbonos e entre o carbono e outros elementos químicos. Sempre o carbono vai dar preferência à ligação com átomos de hidrogênio, de oxigênio e de nitrogênio. Essas ligações, elas podem ser simples, como aqui, né? Uma ligação simples entre 2 átomos de carbono, ou também uma ligação simples entre o átomo de carbono e outro elemento químico. No caso aqui, carbono e hidrogênio. Eu posso também verificar ligações duplas desse átomo de carbono, que também pode ser com outro átomo de carbono ou então com oxigênio. E também ele pode, o carbono, fazer triplas ligações, né? Aqui entre carbonos ou entre o carbono e o nitrogênio. Uma partezinha que eu passei
rápido é que o carbono ele tem 4 elétrons na última camada. Se nós fizermos a distribuição eletrônica do carbono, nós vamos ver que na última camada ele tem 4 elétrons. Então, para completar os 8 elétrons da última camada, ele tem a possibilidade de realizar essas 4 ligações químicas. E aí nós temos a classificação dos carbonos. O carbono primário é aquele que está ligado diretamente, no máximo, a um outro átomo de carbono. No caso dessa molécula aqui, então o carbono primário é esse aqui e esse aqui, né? Por quê? Porque está ligado a um outro carbono. O secundário já é um carbono que vai estar ligado a 2 outros átomos de carbono. No caso aqui, este e esse, né? Se vocês olharem o centro aqui, vão ver que de um lado tem um carbono, do outro lado tem outro carbono. A mesma coisa que esse carbono aqui. Então, esse aqui e esse aqui são primários, e esses dois aqui são secundários. Assim por diante, até chegar no carbono quaternário, que é aquele que liga outros 4, né? Aqui, então, nós temos o exemplo do carbono terciário, que liga outros 3, e do quaternário, que liga outros 4 átomos de carbono. Então, essas 4 tipos de carbonos podem aparecer e aparecem, então, nas estruturas orgânicas. E é interessante vocês aprenderem isso para identificar, né, quais são os carbonos primário, secundário, terciário e quaternário. Então, nessa estrutura que aparece aqui, por exemplo, esse aqui é um carbono primário, esse aqui é um carbono secundário, esse aqui é o terciário, esse aqui é primário, e esse aqui também é primário. Então, é uma regrinha bem simples, né? Com quantos outros carbonos o carbono está ligado. Então, temos o exemplo a seguir, né? Considerando essa cadeia, quais os carbonos, né? Qual é a classificação desses carbonos aqui? Então, vocês me ajudem a fazer esse exercício agora. Carbono 1 aqui é um carbono? Primário. Primário. O 2 é um carbono? Secundário. Olhem. Quaternário. Não, primário. Quaternário, né? A quantos outros carbonos esse aqui está ligado? 1, 2, 3, 4, né? Esse carbono aqui que eu estava falando. Esse aqui é primário, tá? Ele só está ligando um outro carbono. Então, o carbono 1 é primário, o 2 é quaternário, o 3 liga aqui e liga aqui. Secundário. E o 4? Terciário. Liga 1, 2, 3. Né? Qual é a alternativa que dá ali, então? Primário, quaternário, secundário e terciário. Letra B, né? As cadeias carbônicas, então, também são utilizadas para a classificação das moléculas, tá? Uma cadeia aberta também é sinônimo de cadeia alifática. Quer dizer o quê? Que é uma cadeia, assim, que não vai formar nenhuma figura, né, geométrica, ela é aberta. Ela é classificada como normal, né, ou ramificada. Então, qual é a diferença entre a normal e a ramificada? É que na ramificada eu vou ter um carbono ligado na cadeia principal, tá? E aqui, então, a cadeia principal é reta, não tem, né, ramificações. Essa é a diferença, então, entre uma cadeia aberta normal e ramificada. Uma cadeia, então, cíclica, que é a cadeia fechada, né? Ela pode ser alicíclica, que é esse exemplo aqui, né? Formando aqui um quadrado, uma dupla ligação aqui, poderiam ser ligações simples. E aromáticas. Aromáticas são sempre
as substâncias que formam esse anel aqui, que é também chamado de anel benzênico, tá? O anel benzênico pode vir representado dessas 3 diferentes formas. O mais utilizado na química é esse aqui, né? E é um grupo de substâncias orgânicas imenso, tem milhares de compostos aromáticos, tá? E, como o próprio nome já diz, são todos os compostos orgânicos que dão aroma às substâncias, né? Então, o café tem compostos aromáticos, a maioria aí dos extratos naturais tem compostos aromáticos. É uma infinidade, né, de compostos, de substâncias. E veio da onde essa classificação e esse estudo, né, do que essa cadeia dessa forma. Um estudo inicial foi da naftalina, né, que a naftalina é o maior representante aí dos aromáticos, tá? A partir, então, dos estudos da naftalina é que se estudou e se descobriu todos os compostos aromáticos existentes aí na natureza. E, então, sempre vai aparecer assim, né? Ele é uma estrutura que tem 6 átomos de carbono, tem 3 duplas ligações, né? E aí aqui vai aparecer, ligado a esses carbonos que fazem esse ciclo, né? Essa estrutura cíclica, os hidrogênios ligados. Então, se aparecer assim, ou dessa forma, com as 3 ligações aparecendo, ou como anel aromático, né? Essa bolinha no meio, sempre está se falando dos mesmos tipos de compostos. As cadeias também podem ser o quê? Saturadas e insaturadas. Saturadas significa o quê? Que a cadeia só tem ligações simples. A cadeia principal, né, do composto orgânico só tem ligações simples entre átomos de carbono. Cadeia carbônica insaturada é quando tem uma ligação dupla entre carbonos ou mais de uma, né? Se é mais de uma, ela já é poliinsaturada, né? Se é só uma, ela é considerada insaturada. Então, é essa divisão. Se tem dupla ligação entre carbonos, é insaturado, né? Se é só ligações simples, é cadeia saturada. A cadeia carbônica também, ela é dividida em homogênea e heterogênea. Homogênea é quando eu tenho na cadeia principal somente no esqueleto carbônico que a gente fala, né, somente átomos de carbono. Então, essa estrutura é homogênea, essa aqui é homogênea, essa aqui é homogênea, apesar de ter as hidroxilas ligadas nos carbonos, né? Mas elas aparecem aqui, então, como hidroxilas ligadas à cadeia principal. Você sempre tem que olhar, então, a cadeia principal, que já é diferente do que essa de baixo aqui, que é considerada heterogênea. Por quê? Porque além dos carbonos, tem também um oxigênio aqui, né? Tanto nessa estrutura, quanto nessa estrutura aqui. As estruturas cíclicas, elas sempre vão ser fechadas, né? E as estruturas abertas, elas não têm a formação de figura geométrica. Então, com relação às cadeias carbônicas, vamos fazer esse exemplo aqui. O gosto amargo característico da cerveja deve-se ao composto mirceno, proveniente das folhas de lúpulo, adicionado à bebida durante a sua fabricação. Então, aqui está o mirceno, né? E aqui, então, a afirmativa perguntando, a fórmula estrutural do mirceno apresenta. Um carbono terciário. Aqui eu tenho um carbono terciário. E aqui eu tenho o outro carbono terciário. Então, são 2, né? Cadeia carbônica saturada e ramificada, ela não é saturada, ela é insaturada, né? Porque ela tem 2 duplas ligações.
Então, eu posso dizer que ela é poliinsaturada. 5 carbonos primários, a estrutura também não é ramificada, né? 5 carbonos primários, eu tenho 2, né? 2 carbonos. Cadeia acíclica e insaturada, ela é acíclica porque ela é aberta, né? E ela é insaturada porque tem dupla ligação. E cadeia carbônica heterogênea? Não, ela não é heterogênea. Se vocês observarem aqui, ela somente é formada por átomos de carbono. Então, ela é uma cadeia acíclica e insaturada. Então, um resuminho aqui, né, das cadeias, a classificação delas. Quanto à disposição, elas podem ser abertas ou fechadas. Saturadas, se tiver só ligação simples entre carbonos, e insaturadas, se tiver dupla ligação. Homogênea, quando só tem carbono. Heterogênea, quando tem um outro heteroátomo. Quanto à estrutura, então, ela pode ser normal, quando apresenta os átomos de carbonos primário e secundário apenas, e ramificada, quando ela tem carbono terciário e quaternário, formando ramos, né, na cadeia. Então, um exemplo aqui, como que é classificado esse composto orgânico? Vamos lá, agora me ajuda. É uma cadeia cíclica ou normal? Aberta, fechada? Aberta. Cadeia aberta. Ela é homogênea ou heterogênea? Homogênea. Homogênea. Ela é saturada ou insaturada? Saturada. Insaturada. Insaturada. Ela tem uma dupla ligação. Esse termo saturado e insaturado sempre dá uma certa confusão na cabeça da gente, porque parece que saturado seria, né, com a dupla, teria que ser o contrário isso, né, porque saturada quer dizer cheia de alguma coisa, mas é o contrário, é insaturada quando tem a dupla ligação. E o que mais está faltando? Aberta, insaturada, homogênea e normal, né? Ela não é ramificada. Só tem carbonos primários e secundários. Essa aqui, esse exemplo. Essa é fechada. Isso, cadeia fechada ou cíclica. Homogênea ou heterogênea? Homogênea. Homogênea, só tem carbonos interligados. Ela é saturada ou insaturada? Saturado. Saturada e aberta ou fechada? Normal ou ramificada, quer dizer? Normal, né? Não tem ramificações. Então, essa é classificada como fechada, saturada, homogênea e normal. Aqui agora tem uma que tem ramificações. Vamos lá, então. Ela é uma cadeia cíclica ou normal, aberta? Aberta, né? Aberta. Homogênea ou heterogênea? Homogênea. Homogênea. Saturada ou insaturada? Saturada, só tem ligações simples entre os carbonos. Ramificada ou não? Ramificada. Ramificada. Então, ela é aberta, saturada, só tem ligações simples entre carbonos, homogênea, porque só tem carbonos
cadeia principal e ramificada, né? Nesse caso tem 3 ramificações. Duas, né? Uma, duas aqui e a outra aqui nesse carbono. Essa aqui, então, cadeia Aberta. aberta, homogênea ou heterogênea? Heterogênea. Hétero. Heterogênea. Heterogênea. Saturada ou insaturada? Saturado. Saturada e normal, né? Não, isso aqui não é uma ramificação. Prestem bem atenção nisso aqui. Toda vez que tem grupo metil ou etil no carbono das extremidades, poderia ser aqui ou aqui, né? Ele faz parte da cadeia principal, então não é uma ramificação. Só será ramificação quando estiver no carbono 2, tanto faz de um lado direito ou esquerdo da molécula, tá? Professora, a senhora poder depois explicar melhor sobre a ramificação, que eu fiquei em dúvida. Como assim o carbono 2? Aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, isso aqui é uma ramificação, tá? Aqui é uma ramificação, porque aqui tu tem o carbono 1, aqui o carbono 2, tá? Então, se esse CH3 estivesse aqui, ele ia fazer parte da molécula e não seria um radical, tá? Não seria uma ramificação. Ah, tá. Você Como é que conta conta essa Professora, relembra, eu ia perguntar isso mesmo, Leandro. Como é que, relembra pra gente como é que faz essa contagem? Eu esqueci a regra, desculpa. Isso já vai ser o próximo passo daqui a pouquinho, tá? Eles têm várias normas aí, regrinhas que a gente vai não tem seguir exceção. Oi? Não tem exceção em que, estando no carbono 1, seja uma ramificação. Não. Tanto Ah, faz o lado daí, tá? Se aqui tivesse um CH3 para baixo, para cima, ele ia contar como cadeia principal, tá? Por isso que eu falei que é só no carbono 2, né? Tanto de um lado quanto do outro, para contar como ramificação. Então, aqui foi. Aí, aqui, então, o que é? Esse aqui é o anel aromático ou anel benzênico, né? Então, essa cadeia é o quê? Ela é fechada, fechada. ela é insaturada, tem 3 duplas ligações, e ramificada, né? Esse CH3 é uma ramificação. E homogênea, porque só tem átomos de carbono aqui, ligando, né, esse hexágono, tá? Então, vocês viram aqui um exemplo, né? São 5 exemplos de cada tipo de cadeia, né? De classificação dos compostos orgânicos. E agora, então, nós vamos iniciar com os hidrocarbonetos, tá? Os hidrocarbonetos são compostos que têm em grande quantidade, é o que são da classificação aí das funções orgânicas, os que nós vamos ver em maior quantidade no ambiente, tá? E esses hidrocarbonetos, então, eles são divididos classificados em alcanos, alcenos e alcinos, às vezes chamados também de alquenos e alquinos. E como que se identifica, né? Qual é a diferença entre eles, né? Os alcanos, eles têm uma cadeia alifática e saturada, somente ligação simples. Os alcenos, eles têm uma dupla ligação, ou mais de uma dupla ligação, entre carbonos, e os alcinos têm tripla ligação entre carbonos nas moléculas, né? Isso é o que diferencia, então, esses 3 tipos de hidrocarbonetos. Gravem assim, ó, alcano, an, ligação simples, en, ligação dupla, e in, ligação tripla, tá? Para vocês fixarem aqui a classificação. E aqui, então, nós temos os alcadienos ainda, que são onde tem 2 duplas ligações,
os cicloalcanos, né, onde eu vou colocar a palavra ciclo na frente, e vai apresentar aqui uma cadeia cíclica e saturada. Cicloalquenos, onde eu tenho a cadeia fechada e uma ou mais duplas ligações. E os aromáticos, né? Tudo isso faz parte, então, dos hidrocarbonetos. Os aromáticos, o maior representante, então, é o benzeno. Quando eu tenho duas moléculas ligadas ao naftaleno, antraceno, fenantreno e assim por diante. Que vai mudar de uma estrutura para outra, é o lugar, né, das duplas ligações que a gente vê dentro desses anéis aromáticos. E aí, para relembrar, né, para quem não viu ainda, a nomenclatura desses compostos orgânicos. É importante estudar a nomenclatura? Sim, é importante. Precisa decorar a nomenclatura? Não precisa decorar. Tem que saber da onde que cada nome do composto orgânico ele já vai estar dizendo para nós se tem dupla ligação, se não tem, quantos carbonos tem naquela molécula, né? Com quem eles vão fazer as ligações, né? E a nomenclatura, o que vocês vão ter que saber fazer, né? É olhar o nome e saber fazer a estrutura, ou olhar a estrutura e saber dar o nome daquele composto, né? Então, os hidrocarbonetos, eles são os mais fáceis da gente visualizar, né? E a nomenclatura é bem tranquila também. Como que eu começo dando nome, né? Através de um prefixo. Esse prefixo vai me dar o quê? O número de carbonos que tem na molécula, tá? Então, se a molécula tem um carbono, o nome vai começar por met. Se tem 2, et. 3, prop. 4, but. E a partir do 5, pent, ex, ep, oct, non, dec, undec e assim por diante, tá? Os que a gente mais trabalha e mais vê na química orgânica e mesmo no laboratório, vai até aqui, ó, né? Até o hexano. São os que mais aparecem, os que mais são utilizados em reações, tá? Depois, então, do prefixo, né, que vai dizer quantos carbonos tem na molécula, vem a parte intermediária, que vai me dizer se há saturação na cadeia. Ou seja, se só tem ligações simples entre esses carbonos, eu vou dizer ano. E sempre o carboneto vai terminar com O. Por exemplo, então, se eu tiver uma substância orgânica com 2 átomos de carbono, eu vou começar com et, e essa estrutura só tem ligação simples, vai o an, e termina com O. Então, 2 átomos de carbono fica etano, o nome, né? Se tiver 3 átomos de carbono e só ligações simples entre os carbonos, vai ficar propano. Se for 4, butano, e assim por diante. Se temos ligações insaturadas, aí nós já vamos substituir, então, por N. Em vez de AN, vai ser N. Né? Se eu tenho lá uma molécula com 6 carbonos e tem uma dupla ligação na estrutura, eu vou dar o nome a ela de hexeno. Se tiver ligação tripla, é IN. Né? Tenho lá uma molécula com 8 átomos de carbono e uma tripla ligação na estrutura, o nome fica octino. Né? E assim por diante. Se forem 2 duplas ligações, fica dien, se forem 3, trien. Até que você nomeia as duplas ligações, a partir de 3, não mais. Tanto para as duplas ligações, quanto para as triplas ligações. Então, vamos nomear esses compostos aqui, que são hidrocarbonetos. Como é que fica o exemplo número 1 aqui?
3 carbonos, prop, né? An, porque só tem ligações simples, e O, porque é um hidrocarboneto. Então, o nome fica... Me ajudem aí. Propano. Propano. O próximo. 4 carbonos. But. But. Botano. Não é butano, porque tem uma dupla aqui, ó. Buteno. Buteno. Exatamente. E aqui aparece o 2 na frente, porque vai dizer, ó, tá lá no carbono 2 a dupla ligação. Tá? Esse outro aqui. Temos 4 carbonos, começa com but também. Não é o mesmo composto, né? Porque é o buteno, esse é o buteno 1, a dupla está no carbono 1. Aqui é o 2-buteno, porque a dupla está no carbono 2, tá? Tanto faz se esse número vem aqui na frente ou atrás. Então, falar 2-buteno, tá certo? E buteno 2 também tá certo. Aqui já é uma molécula com quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, 5 começa com pen, né? 2 duplas ligações, pentadieno, né? E aqui na frente, então, o 1 e o 2, onde estão essas duplas ligações, e o restante do nome é o pentadieno. Esse aqui, quem é que faz agora? Butieno. 1,3 butadieno, né? Lá, uma dupla no carbono 1 e a outra no carbono 3. Butadieno, né? Dieno porque são 2 duplas ligações. Esse outro aqui tá bem facilzinho, né? 3 átomos de carbono e uma ligação tripla. Como é que fica esse nome? Pro de 3, in, porque tem uma tripla, e O, né? Propino. Aqui outra vez, aqui nós temos uma molécula que tem uma tripla e uma dupla, né? É o butenino. Aqui uma estrutura cíclica, né? A cíclica, então, vai o ciclo na frente e depois é igual à nomeação da cadeia aberta. Ciclo buteno, né? 4 carbonos e uma dupla ligação. Não é difícil, né, gente? É uma questão de praticar, olhar as estruturas e lembrar daquela regrinha dos nomes. E aí nós temos, nessas estruturas aí, nós vamos ter os radicais, né? Grupos e agrupamentos ou radicais que vão aparecer na estrutura. Então, toda vez que na estrutura aparecer um grupo CH3, é o metil. CH3, CH2 é o radical etil. CH3, CH2, CH2 é o radical propil. CH3, CH, CH3 é o isopropil. Aqui é o CH3, CH, CH3, dessa forma aqui, é o metipropil. Isobutil, aqui o grupo fenil, e aqui o grupo benzil. Tá? Tem bastante coisa para lembrar. Aqui em cima, ó, vocês coloquem no material de vocês, está faltando o grupo OH aqui em cima, que é o grupo fenil, tá? Falta um OHzinho aqui. Então, dos hidrocarbonetos, né, as informações de nomenclatura são essas, tá? Depois nós vamos, mais para frente, ver as características, o comportamento, no que esses hidrocarbonetos são utilizados, né, e por que eles são importantes.
E agora, então, Professora, essa Oi? parte aí que a senhora explicou, eu não entendi muito. dos Essa aí. grupos, tá. É. É como se eu fosse colocar numa estrutura. Vou voltar aqui. Como esse exemplo aqui, ó, tá? Aqueles radicais foram nomeados lá e já dá para ver eles aqui, ó. Esse aqui, o CH2, CH3, é o grupo etil, tá? E lá aparece só como CH2, CH3. Esse CH3 aqui, pendurado na cadeia principal, é o grupo metil. Se tivesse CH2, CH3, CH3, CH2 aqui, seria o radical propil, tá? Porque isso depois vai aparecer na hora de dar o nome, né? Por exemplo, se nós fôssemos dar um nome para essa estrutura aqui, então seria 2-metil, 4-dietil, heptano é o nome desse composto orgânico aqui, tá? Então, sempre isso vai ter que aparecer. Como é que eu faço essa contagem, né? Eu tenho que primeiro pegar, então, a cadeia principal, que é a cadeia mais longa da molécula, né? Para isso, eu tenho que observar, além dessa cadeia reta aqui, contar os carbonos, né? Para ver se de cima ou de baixo, indo para um lado ou para o outro, não dá uma quantidade maior de elemento de carbonos, para ter a cadeia maior em átomos de carbono. Aí eu vou nomear os carbonos, né? Por que eu não comecei contando daqui para cá? Porque o primeiro radical, ele aparece aqui, ó. Então, eu sempre vou contar como carbono 1 o carbono mais próximo do radical. Então, eu comecei a contagem aqui, né? Então, esse é o carbono 1, esse é o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Então, se tem 7 carbonos a cadeia principal, já sei que é um heptano, né? E só tem ligação simples aqui entre carbonos. Aí eu tenho que nomear o quê? Dizer aonde estão os radicais que eu tenho aqui pendurados, as ramificações. Então, aqui no carbono 2 eu tenho um grupo metil. Então, é 2-metil, 4-dietil, porque eu tenho um etil para cima e um etil para baixo. Se tivesse só um, aí eu diria etil só. Né? Então, aqui é dietil. Então, 2-metil, 4-dietil, heptano. Esse é o nome, então, desse composto orgânico. Tá? Depois vocês vão fazer vários exercícios, né, para essa nomenclatura, né, dos compostos. Não se preocupem, vai ter bastante atividades de nomenclatura. Esses, Nessa então, parte são os onde radicais aparece, que podem aparecer, ó, tá? Como? às vezes aparece H3C ou CH3, é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? É só A estético para a Isso, fórmula. como que aparece, né? E vocês vão ver que, assim, varia também, né? Isso pode aparecer CH3, CH2, CH2, ou assim como está aqui, né? O H para fora, mas é a mesma coisa, tá? E agora, então, as demais funções orgânicas, tá? Nós vamos ver, então, que além dos hidrocarbonetos, nós temos várias outras funções orgânicas. Tá? E a segunda que aparece aqui é a função álcool, né? O que é um álcool? Ele é formado por compostos orgânicos com um grupo funcional OH, né? Hidroxila unido a um carbono por uma ligação simples. Então, sempre vai ter o sufixo, né? A terminação do nome desse composto orgânico vai terminar em ol, né? Por isso que é metanol, etanol, propanol, butanol, hexanol, heptanol, os álcools, tá? Então, aqui nós temos o quê? Um álcool que tem 2 átomos de carbono, né? Como que eu vou olhar isso? Sempre vocês vão ver que tem uma hidroxila ligada numa ligação simples com o carbono da cadeia principal. Então, para dar o nome desse composto aqui, 2 carbonos, ele é um
et, né? E aí, a terminação do nome é ol. Então, et, an é o infixo, porque só tem ligação simples, e ol é o sufixo, a terminação do nome. Então, esse álcool aqui é o etanol. Se tivesse um carbono, seria metanol. Se tivesse 3 carbonos, propanol. 4 carbonos, butanol. E assim por diante. Então, vamos sempre identificar isso assim, olhando se tem hidroxila ligada na cadeia carbônica. O grupo fenol, né? O grupo fenol vai ter o quê? Uma hidroxila ligada ao anel benzênico, ao anel aromático. Então, toda vez que vocês verificarem isso, o anel aromático ligado no grupo OH vai ser o grupo fenol, né? E aí vai se utilizar o prefixo hidroxi. Hidroxi da hidroxila, benzeno, que é o exemplo aqui. Grupo aldeído. O grupo aldeído vai ter a presença do grupamento funcional C-OH, que é esse aqui, né? Está aparecendo aqui, e aqui está aparecendo já com esse R aqui, que seria o restante da molécula, né? A cadeia carbônica. Então, quando vocês verificarem C-OH, trata-se do grupo aldeído. E o sufixo, então, da terminação do nome vai ser al. Então, vai ser butanal, etanal, metanal, né? Aqui, se nós tivéssemos mais 2 carbonos, nós estaríamos falando do propanal. Tá? Esse carbono conta junto, né? Esse aqui. Éter. O éter é a presença de um átomo de oxigênio entre 2 átomos de carbono. E a nomenclatura, então, se dá pela junção dos nomes da cadeia carbônica, menos o radical menor. Daí vem o oxi e daí da cadeia maior. Então, nós temos 2 exemplos aqui. O etóxi, etano, né? Então, essa parte aqui é o etóxi e etano, né? Ou tanto faz, aqui ela é igual dos 2 lados, né? Mas que nem aqui, ó, o oxigênio está aqui. Então, nós vamos falar metoxi etano, tá? Por quê? Porque um O ligado nesse CH3, o CH3 é o grupo metil, né? Então, é um metoxietano. Se fosse 3 carbonos para cá, seria metoxipropano. Se fosse 4, metoxibutano. Tá? E assim por diante. Grupo cetona. Grupo cetona vai ter o quê? Uma C-O na estrutura orgânica, né? C-O, entre aqui, ligada na cadeia carbônica. O oxigênio, então, faz uma dupla ligação com um carbono secundário. Esse carbono, então, está ligado a outros 2 carbonos. E o nome fica com o sufixo ona, né? Butanona, metanona, e assim por diante, dependendo de quantos carbonos vai ter na cadeia principal. Os ácidos carboxílicos vai ter a presença do grupamento C-OH, que são as carboxilas, tá? Então, quando eu tiver uma carboxila, eu tenho aqui um carbono ligado a um duplo oxigênio e a uma hidroxila. E isso aqui, então, caracteriza os ácidos orgânicos, né? E sempre, então, a nomenclatura vai ter a palavra ácido seguida da cadeia carbônica, né? Então, aqui, por exemplo, se eu tiver mais um carbono, eu estou falando do ácido etanóico. Mais 3, o ácido propanóico. E assim por diante, para a nomenclatura.
Sei que é bastante coisa, né? São vários grupos funcionais, mas com os exercícios depois vocês vão conseguir ir identificando e gravando, né? O éster, então, constitui um grupo funcional C dupla O. Então, vai ter, diferencia do ácido carboxílico, que aqui vai ter um carbono, né? E lá no ácido carboxílico é um outro hidrogênio. Né? Então, são parecidos, mas esse detalhe de aqui não estar ligado a um hidrogênio torna esses compostos orgânicos, então, classificados como ésteres. E o nome, então, aqui faltou o exemplo, né? Fica sempre como o ato mais a preposição de e a quantidade de carbonos da cadeia maior. Então, vai ser benzoato de etila, propionato de benzila, né? É o que é mais dificilzinho, assim, de nomear. E aí nós temos as amidas, né? A amida é um composto orgânico, então, nitrogenado, que é diferente dos demais. Os outros nós vimos o que é a presença do oxigênio e do grupo OH. Aqui nós já temos a presença do nitrogênio. Então, as amidas, elas são compostos orgânicos nitrogenados que apresentam o grupo funcional C dupla O NH2. Então, para a nomenclatura, utiliza-se a palavra amida como sufixo. Então, vai ter um prefixo, mais um infixo e a terminação amida. Tá? Etil, metil, amida, né? Ou aqui no caso, se tivesse mais 2 carbonos, né? Propil, amida seria o nome. E as aminas, então, as aminas são diferentes das amidas, né? Nas amidas é C dupla O NH, nas aminas é CNH2, tá? Também são orgânicos nitrogenados, porque tem a presença ali do nitrogênio, e derivam do grupo NH3, que é a amônia, né? O íon amônio. Então, nós temos aqui a amina primária, quando esse NH2 está ligado a um átomo de carbono, a amina secundária, quando o nitrogênio está ligado a 2 átomos de carbono, e terciária, quando ela está ligada a 3 átomos de carbono. Vejam bem que o nitrogênio sempre faz 3 ligações químicas, né? À medida, então, que ela vai se tornando secundária ou terciária, ela vai ligando a carbonos, que no caso aqui são R's, né, que estão apresentados aqui, e vai perdendo hidrogênios, né? Então, a amina primária tem 2 hidrogênios, é ligado o nitrogênio a 2 hidrogênios, a secundária a 1 hidrogênio e a terciária a nenhum hidrogênio. Né? E aí o nome também vai ser pelo prefixo mais il mais amina. Então, metil, amina, propil, amina, butil, amina, depende a quantos outros carbonos ela vai estar ligada. E os aletos orgânicos, então, são compostos em que o hidrogênio do hidrocarboneto é substituído por um elemento dos halogênios, né, que pode ser o flúor, o cloro, o bromo ou o iodo. Né. E os que mais a gente tem estudos e mais se fala e utiliza para as reações são os clorofluorocarbonos, né, CFCs, que você já deve ter ouvido falar. Então, no lugar do hidrogênio, né, aqui é o carbono, né, no lugar do hidrogênio tem um X aqui para representar que esse X pode ser um flúor, pode ser um cloro, um bromo ou um iodo. São altamente reativos, porque eles podem, né, receber um elétron. E aqui, então, é como esses cloros, fluoros ou carbonos podem interferir, né, em uma reação química, já mostrando para vocês como que é a destruição da camada de ozônio, né.
Então, o ozônio, ele é constituído, né, por 3 moléculas de oxigênio. Quando existe emissão na atmosfera dos CFCs, né, cloro, fluorocarbonos, que é essa molécula aqui, que tem o carbono, o fluoro e o cloro, ele é quebrado pela luz ultravioleta B, e essa molécula de cloro, então, ela é liberada e ela é altamente reativa com o oxigênio. Então, o cloro faz uma ligação aqui com um oxigênio e é, então, crivada, né, esse ozônio. E dessa reação, então, vai formar o quê? O cloro mais o oxigênio, né, forma o monóxido de cloro, e libera a molécula de oxigênio na atmosfera. Então, para formar ozônio novamente, né, ela vai ter que ligar a uma outra molécula de O2. Tá? E essa quebra, né, da ligação da molécula de monóxido de cloro tem que acontecer para liberar o cloro e o oxigênio para formar o ozônio outra vez, né? Só que aí, o que ocorre? Se não para a liberação de CFCs para a atmosfera, esse cloro, ele fica livre outra vez e vai continuar fazendo essa quebra da camada de ozônio, né? Então, essa camada de gases, ela está sempre sendo destruída e reconstruída, né? Quanto mais emissão de halogênios estiver na atmosfera, maior a chance, né, de destruição dessa fina camada desse gás, né, que é o O3. E agora, então, nós vamos ver, então, um exemplo, né, de cada um dos compostos orgânicos, aí das funções orgânicas, né, como que fica, então, a nomenclatura, tá? O início dos nomes, então, é a mesma coisa do que os hidrocarbonetos, né? Isso aqui não muda. O prefixo serão sempre os números de átomos de carbono da estrutura da molécula. C saturadas, AN, né? Insaturadas N e com tripla ligação IN. Não muda. Agora, o que muda aqui, ó, no hidrocarboneto, a terminação é sempre O. No álcool é O, no aldeído é AL, na cetona é ONA e no ácido carboxílico é OICO. Então, o exemplo aqui, o ácido etanóico, né, dois átomos de carbono, ET, AN, porque só tem ligação simples aqui na cadeia, e oico, porque tem o grupo funcional C dupla O, OH. Então, é o ácido etanóico. Se tivesse 3 aqui, seria 3 carbonos, né? Ácido propanóico. 4 carbonos, ácido butanóico. Assim por diante. O éter, metóxietano, nós já vimos, né? O éster, então, que é mais trabalhosinho, né, fica etanoato de propila. Etanoato porque tem essa parte aqui, metete, né, etanoato, porque é o éster, de propila. Propila, esses três carbonos para cá. Então, o grupo, né, o radical propila. Aqui a amina, então, metil, etil, propilamina, né? Isso aqui é uma amina, então, terciária. Amida, etano, amida. Um aleto orgânico, cloropropano, né? Cloro está no carbono 1 aqui, e propano porque tem 3 átomos de carbono. E somente ano porque são ligações químicas. E aqui, então, tem um resumo, né, que fala da função orgânica, a fórmula geral e um exemplo, né? Isso aí tem nos livros aí de química orgânica.
né? E tem aqui na apresentação. Isso é interessante vocês terem em algum lugar de fácil acesso, né? Para vocês consultarem. Não precisa e não deve, né? Decorar isso aí, porque vocês vão ter acesso para fazer, né, nas provas e tal. É preciso entender como que essas nomenclaturas desses compostos foram realizadas, tá? Isso é o mais importante. Rodrigo, quer falar? Entenderam, gente? Eu sei que é bastante informação, né? Ver os hidrocarbonetos e as outras funções orgânicas, né? Numa vez, assim. Mas é importante vocês trabalharem agora nos exercícios, tá? Que eu tenho vários exercícios que eu vou colocar lá no ambiente do Moodle para vocês trabalharem, e eu acho que nós vamos fazer da mesma forma que foi da outra vez. Eu disponibilizo eles agora para vocês trabalham. Se tiverem dúvidas, vocês perguntem, pode ser pelo WhatsApp. E daí na semana que vem nós corrigimos os exercícios. Que aí tiram as dúvidas e tal. Agora, para vocês fixarem, né, essas informações todas que nós trabalhamos até aqui, vocês precisam fazer os exercícios. Viu? A prof vai colocar lá o esquema ali ali para nós mais ou menos assim assimilar assim na hora de fazer os exercícios. Os esquemas assim da formação do grupo ali. Assim, para você, eu digo assim, ó, abram um arquivo com os exercícios se vocês puderem, né, imprimir os exercícios e deixar a apresentação aberta, é mais tranquilo para vocês conseguir fazer, né? Que daí você olha a aula e vai vendo passo a passo e você vai fazendo exercício impresso. Claro que não é obrigatório fazer isso, mas para o aprendizado vocês vão ter que imprimir e fazer as estruturas, né? Porque tem alguns exercícios que dão o nome do composto, vocês têm que fazer eles, né? Utilizem lápis para poder apagar quando tiver erro, né? No início, né? De fazer os exercícios. Lembrem sempre que primeiro de tudo tem que fazer é identificar a cadeia principal, tá? A cadeia principal sempre é a cadeia maior, que tem maior quantidade de átomos de carbono, para começar a fazer a nomenclatura. O segundo passo é identificar os radicais, se tiver na molécula, tá? Circulem, façam um círculo nos radicais. Depois que vocês determinaram a cadeia principal, coloquem os numerozinhos, né, no carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até a quantidade que tiver. Isso facilita para vocês elaborarem o nome também. E aí, no final, é só juntar aí. Primeiro, eu vou dar uma lista de exercícios para vocês, somente de hidrocarbonetos, que é para, então, dar o nome e fazer as estruturas dos hidrocarbonetos. E depois das reconhecimento, então, de funções orgânicas, tá? Olhar a estrutura e ver se tem um OH ligado, é um álcool. Se tem um C dupla OH, é um ácido carboxílico. Se tiver um éster, COC, para, então, vocês desenvolverem a habilidade de identificar esses grupos, tá? Tem bastante exercícios, então, para vocês trabalharem. Agora já, né, que eu já vou colocar lá, e durante a semana, então, e aí nós vamos, acho que nas 2 próximas aulas, trabalhar bastante a questão de exercícios para vocês fixarem, né, bem essa parte aqui dos compostos orgânicos.
Mais algum questionamento, gente?